vamos ouvir o testemunho do nosso irmão Anderson, que experimentou o que é o banquete, quis sair do banquete, sentiu saudade, voltou. Acho que é claro que a história dele é muito parecida com a história de muitos de nós, mas vale a pena ouvir a força de Deus, desse rei que não cansa de convidar, e até que a gente não está sentado no seu banquete, ele não se dá paz. Então Anderson hoje ele completou a sua caminhada na Missão Belém, está trabalhando no galpão da Providência. Como falamos, por exemplo, hoje tem um Summer Beach, então tem caminhões e caminhões de alimento que são recolhidos e doados para a Missão Belém. Ele trabalha na logística deste galpão. Mas conta um pouco a tua história, o que Deus fez na tua vida. Então, tudo começou lá em Salvador, né? Nasci em Salvador. Aí com 10 meses, minha irmã na barriga ainda, meu pai veio para São Paulo. E eu fui criado por uma família cristã. Minha mãe me criou sozinha, mas na igreja, adventista do sétimo dia. E eu estudava muito, ajudava em casa. Era um menino, assim, né? Na época, estava tudo ótimo. Fui dando passos, com a juventude chegando aos 12 anos, eu achei que tinha que sair da igreja. Via o mundo e queria sair, né? Na ilusão do mundo. Curiosidade, amigos. E achei que seria bom. Mas todo mundo falava que não seria, né? Que era para tomar cuidado, porque eu estava dando muito passo, me desenvolvendo, e eles diziam que talvez seria prejudicial para mim sair. E eu saí. Com muita luta, saí contra minha mãe, contra todo mundo. E aí começou a dar uma desmoronada na minha vida. Eu estava fazendo escola técnica, já parei de estudar. Ela pagava com o vale transporte dela. E aí eu parei de estudar, ela me tirou do colégio. Eu comecei a me envolver também com o tráfico de drogas lá em Salvador. Então, ela teve que tirar minha irmã de lá de casa para mandar morar com meu tio, porque o clima ficou pesado lá na comunidade, muita polícia, uma correria. Com o tempo também ela vendeu a casa. Ela vendeu a casa e foi para Camaçari. Ela e minha avó também vendeu a casa dela, saiu as duas. No dia da mudança, eu estava com uns 13 anos. Eu não queria ir, eu peguei minhas coisas, dei para um vizinho. Aí saí de fininho de casa. Saí de fininho e depois fui para ouvir ela lá. E depois me falaram que o caminhão tinha ido com a mudança. Eu saí de casa, fiquei morando na comunidade, numa casa lá que era um sobrado. Os moradores de lá, dessa casa, tinham viajado, não voltava há muito tempo. Então o tráfico tomou conta da casa. E eu fiquei lá durante os meses, até que meu primo chegou lá. Conversou comigo e me falou para mim ir morar com ele. E aí eu comecei a trabalhar de pintura com ele. Comecei a trabalhar com ele. Quando não tinha trabalho, aí eu fazia algumas coisinhas também por fora, né? Às vezes eu roubava, às vezes traficava. Mas só quando não tinha serviço, porque às vezes parava demais o trampo lá. Com o tempo eu conheci uma menina, parei com as drogas, parei com tudo. Movimento errado, tudo. E continuei trabalhando com meu primo de pintura. Aprendi bastante coisa com ele. E com os anos, 2 anos, ela engravidou. E eu tive uma recaída. Comecei a usar muita droga de novo. Eu não bebia, usava mais droga mesmo. Fumava maconha, usava cocaína. Com isso ela não aguentou, eu te dei um tempo. Separamos, sabe? Eu continuava vendo ela, mas por medo de eu voltar para a vida errada, falaram com meu pai. Meu pai já tinha ido em Salvador lá uma vez fazer um serviço, conheci ele e voltou para cá. Com isso, ele comprou a passagem, era carnaval. Eu não queria ir jamais ia pensar em vir para São Paulo no carnaval. Já aconteceu que eu tive que vir forçado. Já vim trabalhando. No outro dia já comecei a trabalhar. Bastante trabalho. Você tinha quantos anos? Nessa época eu já estava com uns 15. Dá para entender, ele casou-se, ou melhor, se juntou com uma moça, teve uma filha e tudo,
com 15 anos. Imagina quanto é rápido o tombo, entende? Viveu numa igreja, não era a igreja católica, mas era algo que passava Deus para ele. Saiu para o mundo como um filho pródigo, quebrou a cara. O pai agora chegou a se juntar, chegou a colocar no mundo uma filha, e com 15, 16 anos veio para São Paulo porque lá estava pesado o clima. Tava pesado. Chegando aqui, eu trabalhei com meu pai de pintura. Lá era R$45, aqui eu comecei a ganhar R$100 a diária. Aí com isso, com pouco tempo, já comecei a alugar minha casa, mobiliei ela e fiquei morando sozinho. Eu sempre morava sozinho, né? Eu tinha essa independência. Ganhava bem, morava sozinho, achava que era dono de mim. Mas sempre vinha alguma coisa falando para mim voltar para a igreja. A vontade de voltar para a igreja sempre teve comigo. Todas as coisas, todo o livramento que acontecia, eu falava, vou voltar para a igreja. Mas eu esquecia e voltava para fazer as coisas erradas. Porque explica um pouco o que era este pensamento de voltar para a igreja, que é interessante. Ele era igual filho pródigo, assim, que gostava, curtia da loucura da vida, mas esta saudade de igreja, explica um pouco o que era esta saudade. Na igreja, eu participava de muitos grupos lá, né? Tinha acampamento, tinha desbravadores que tinham acampamento, né? Aí tinha teste de sobrevivência, ensinava natação avançada, tudo do bom e do melhor lá eu participava, né? Viajava bastante, eu era envolvido muito com a igreja. E tinha um grupo lá de Diácono Mirim também, eu fui escolhido, o pessoal me dava muito presente lá, gostava de mim. E eu sempre trazia muita gente para a igreja. E do nada eles ficaram até surpresos quando eu decidi que ia sair da igreja, né? Aí sempre me dava essa vontade, eu lembrava do tempo que eu estava lá, que eu era pequeno, que ajudava lá. E agora eu estava usando droga, eu gastava meu dinheiro, muito meu dinheiro, ganhava bem, mas gastava demais o dinheiro com as coisas erradas. Pagava minhas contas em dia, ajudava na pensão, ajudava em tudo, mas faltava alguma coisa, estava faltando uma coisa dentro de mim. Com o tempo, uma vez eu tive outro livramento, que foi meu acidente de moto. Acidente de moto lá em São Mateus. Eu morava em São Mateus. Em São Paulo. Um acidente de moto, eu quebrei, vindo do trabalho, eu quebrei a tíbia, a fíbula, o fêmur e os 2 pulsos. Aí no hospital eu tomei a decisão de voltar para a igreja. Eu disse, se eu melhorar, eu volto. 9 meses passou de fisioterapia. Quando eu melhorei, voltei para a mesma vida. Não fiz nada do que prometi para Deus, né? Foi um livramento grande, eu tive um princípio de parada cardíaca, mas deu tudo certo. Aí eu continuei na minha vida. Trabalhava, mas gastava dinheiro com droga, mas conseguia pagar minhas contas. Então eu achava que era dono de mim, independente, né? Com o tempo já não conseguia mais pagar minhas contas, aumentei o uso de drogas e comecei a beber. E nas obras a gente bebia demais. Nas obras, para meio-dia, na hora do almoço, era cachaça até de óculos. Bebia muito. Aí, com o tempo que eu comecei a atrasar minhas contas, parei de pagar a pensão, atrasava aluguel, vendi minhas 2 motos que eu tinha em casa. Aí eu fui parar na rua. Parei na rua. Foi parar na rua. Né? Olha, sempre este é o fim de todo mundo. Então, ele morava em São Mateus, não sei, mas onde é que você ficava na rua aqui em São Paulo? Na rua eu disse, já que eu vou ter que ficar na rua, eu vim para o centro. Eu sempre passava do trabalho e via movimento. Eu conhecia, né? Tudo que é quebrado, eu já sabia como chegar. Aí eu comecei a ficar na rua, mas era tipo de frio. Um frio, e a fome batia. E eu comecei a frequentar aqueles albergues emergencial. Comecei a frequentar emergencial, depois consegui uma fixa, uma vaga fixa. Nesse tempo eu fiz as pazes com meu pai. A gente tinha brigado porque de trabalho. Fiz as pazes com ele e achei que estava tudo de boa. Comecei a trabalhar, mas não pensei em sair do albergue, continuei no albergue. Continuei no albergue e usando muita droga, aquela recaída que batia. Ficava 15 dias sem beber e usava droga de novo. Aí eu não gostava. Eu já falava, não é isso que eu quero para mim. Consegui um trampo, recebi uma parte do dinheiro, abandonei o serviço de novo. Aí demorou, perdi a vaga, fiquei de rolê.
Aí estava frio, uma fome. Eu já estava até procurando comida no lixo, de verdade. Que acontece isso. Na hora do dinheiro a gente não lembra, não. Mas depois que acaba a gente fala, pô, porque de descaração minha mesmo eu estava passando essas coisas. Aí eu... Olha um pouco do banquete do rei, no começo da vida, a lavagens de porco, procurando comida no lixo. Percebe como é que é a vida longe de Deus? O dinheiro que eu tinha, eu não pensava na comida. Na hora eu pensava na droga e na bebida, né? Já tinha dominado. Por isso que eu tinha parado nessa situação. Aí, como um amigo meu tinha falado da Missão Belém, e aí na época eu não quis ir, não. Eu cheguei até na porta assim, eu disse, rapaz, melhor deixar quieto, eu vou tentar sozinho. Aí eu fui da segunda vez e disse, estava frio na Sé, eu peguei um monte de saco de lixo, toquei fogo lá na Praça da Sé, os caras viram, já também pegaram um monte de saco de lixo, tocaram fogo, ficou aquelas fogueiras no meio da praça lá. Aí no outro dia eu fui para a Sé, pro prédio, fui bem acolhido. Por força, o polícia, o fui para lá. Aí tinha um monte de gente chegando lá e falou, rapaz, você que tocou fogo lá, véio, se não fosse você lá, você salvou ali. Eu disse, mano, é assim mesmo, eu tô aqui só para passar um tempo, acho que eu vou embora depois. Na mente eu pensei até que ia embora, assim, com meses, só para pegar aquela força e continuar a minha vida, né? Mas não foi isso que aconteceu, não. Eu comecei a analisar lá os vídeos, fui para São Bento, comecei a fazer o diário já na São Bento. Cheguei no sítio São Miguel depois, aí eu já parti para ler a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda e sempre tinha vontade de ler a Bíblia toda. Comecei a ler a Bíblia, diário e oração. Fiz o Yeshua, vivi todos os momentos bem. Aí eu parti para o aspirantado. Lá começou as obras, ajudei na pintura, que foi a minha profissão, né? E aí eu lembro que o Disseu falou, essa casa aqui que você está pintando vai acolher mais 20 irmãos. Essa casa estava parada lá. Aí eu disse, agora eu estou fazendo alguma coisa que preste, né? Aí eu disse, tá bom. Continuei, fui reformando um monte de casa, fui passando o tempo. Primeira catequese, segunda catequese. E eu estava me sentindo melhor. Minha ansiedade, minha insônia que eu tinha, um pouco de depressão, né? Que a gente tem também. Como me batia, parou. Mas na terceira catequese eu comecei a sentir de novo ansiedade e a insônia. Aí fui para partilhar com a irmã Silvia. E a gente conversando, eu falei da parte do meu pai e de minha mãe, que eu mentia. Eles perguntavam onde eu estava, eu falava, não, estou trabalhando no interior, numa obra. Aí depois falava, e agora, você está onde? Já parti para outro interior, estou viajando, hein? Está tendo trampo demais, mentindo. Mas eu não aguentei, ela falou para mim falar a verdade. Na hora eu disse, tá certo, irmão, vou falar. E na mente eu vou falar nada. Aí eu fui e partilhei com minha mãe e meu pai, liguei e falei a verdade. A minha mãe, ela disse que ela não gostou no momento, não. Achou ruim, falou um monte de coisa lá. A mãe é adventista do sétimo dia, então se assustou que se assustou na missão católica. Mas depois de 5 minutos ela ligou de novo. Falou que o pessoal falou com ela, explicou tudo para ela, disse que é o plano de Deus. E aí ela ficou feliz. Os amigos adventistas falaram, não, é uma bênção de Deus, é o plano de Deus. Aí ela mudou e ficou feliz. Ficou feliz, muito feliz. Falou que onde eu estivesse feliz, ela também ficaria feliz. Meu pai também, eu falei a verdade, que ele falava, e aí, vamos fazer uma obra? Eu falava, rapaz, eu estou trabalhando. Falei a verdade para ele, que eu estava trabalhando mais na Missão Belém, para os pobres. Aí ele gostou, está de boa também, está feliz. Com isso, passou o tempo. Mais uma catequese, fui dando passos. E eu fiquei muito melhor, a ansiedade passou. Demorou mais um mês, veio ela de novo. Ela veio mais fraca dessa vez. Aí veio a partilha com a missionária, a gente conversou. Aí eu falei dessa parte agora, foi a minha pensão que eu não pagava, né? Minha filha distante. Sentia ansiedade, eu não sabia por quê. Uma era a mentira que criava ansiedade nele, resolveu. A segunda era Deus que falava, você não está fazendo o teu dever de pai, você não está pagando pensão. Aí... Exatamente, porque eu estava orando, estava lendo a Bíblia, estava fazendo tudo certinho, o que é que estava errado? Aí eu falei da pensão, aí ela falou, para passar mais um tempo eu começar a pagar. Eu não esperei não, cheguei em casa, já fiz o processo, liguei para minha irmã, pedi uma conta, comecei a pagar. E aí já senti
alívio, coisa mais leve. Fui dar passo. Me preparei para a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão, terminei a caminhada e continuei no sítio. Fui ajudar na oratório, na casa das crianças, na pintura. Ele é o pintor do oratório, que já está na hora de pintar de novo. Tá certo. De lá também parou o trampo. Aí me falaram para vir para ajudar aqui na Providência. Eu nunca trabalhei na Providência, esse negócio de caminhão, logística, assim. Aí eu disse, mas tá bom, onde o senhor me mandar aí eu vou. Aí vim para São Paulo, tô aqui. Já tem uns 2 meses que eu tô aqui. E eu fiz o primeiro retiro de irmão Raio lá, com a irmã Silvia, o pessoal. Gostei. Meu pai sempre pergunta, e aí, tá trabalhando? Que dia você vai vir para cá fazer as obras? Eu disse. Aí eu falo, meu pai, tô ocupado, tem que desligar aqui, viu? Desligar aqui. Está toda ocupado vez, mesmo. toda hora que ele fala de serviço, tá bom, pai. Eu tô ocupado agora. Está trabalhando no galpão da Providência, está participando da equipe Padre Júlio. Fraternidade Padre Gilson está me ajudando muito. Júlio. Então, é isso. Então, olhando a tua vida, se você partiu do banquete, saiu do banquete, foi comer lavagem de porco, agora voltou para o banquete, o que você sente? O que você fala? Se você fosse um dos servos que vai fazer o convite lá fora, o que você falaria para convencer as pessoas a participar do banquete de Deus? Eu falaria para ter força. Que não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Para dar uma oportunidade a Deus, né? Falaria para ele ver como está a situação dele, porque tudo que ele já passou, se ele aguenta mais. Porque se ele aguentar mais, ele vai ficar lá. Mas se ele não aguentar mais, ele tem que dar uma chance para Deus trabalhar na vida dele. Falaria do que ele fez na minha vida, né? Dos momentos, dos livramentos, muito livramento. E que ele me restituiu tudo, né? Minha família agora já está mais próxima. Tudo que eu preciso eu tenho, graças a Deus. Agora eu tenho menos dinheiro e estou mais feliz do que na época que eu tinha muito dinheiro. Muito dinheiro e não fazia as coisas do jeito que Deus queria. Se fosse hoje, naquela época, eu estivesse fazendo as coisas que eu tenho feito hoje, eu teria investido meu dinheiro melhor, ajudado muitas pessoas. Principalmente nas partes das obras, que dispensa muita coisa que eu vejo chegar aqui de Providência. E na obra lá eu ia jogar fora. Eu penso muito nisso. Hoje ele está se doando gratuitamente no galpão da Providência, como eu falei. Está participando, percebe como é que é a vida. Você, diga um pouco. Você se sente feliz? Você experimentou a lavagem de porcos? Você experimentou a comida de Deus? Que diferença tem entre uma comida e outra? De Deus é tudo novo, né, padre? Aqui é tudo novo, aquilo lá é passado. Coisa velha, só fazia desgosto para minha vida. Era coisa passageira, agora estava bom na hora. Mas depois eu ficava no arrependimento, na tristeza, depressão, ansiedade. A ansiedade fazia minhas mãos fumigar, não deixava eu dormir, não deixava eu trabalhar, não deixava eu caminhar. E agora com Deus aqui eu tenho tudo novo. O alimento espiritual, o alimento material que Ele me dá força para caminhar, né? Não olhar mais para trás. Eu olhava muito para trás com arrependimento. Hoje eu digo que aquilo ali já passou, que agora tudo vai se fazer novo. Eu penso assim. Obrigado, Anderson. Ele fala muito sintético, mas deu para entender. Obrigado mesmo.